E aí, querido, como é que você tá? Graça e paz do Senhor. Espero que você esteja extremamente bem, desfrutando da paz que excede todo o entendimento. Bom, no vídeo de hoje eu quero te fazer uma advertência. Você quer saber qual? Ficou curioso? Então continua nesse vídeo até o final que você já vai descobrir. Se você ainda não me conhece, eu sou Glaucio Cardoso e nesse canal a gente só fala de assuntos cristãos. E óbvio que eu tento fazer isso de uma forma diferente. Se você não quer perder os conteúdos que eu tenho liberado aqui, eu te convido a ficar. Você faz isso clicando aqui embaixo. Tem um botãozinho chamado inscreva-se. Você clica ali, você também pode clicar no sininho que tem do lado e ativar as notificações. Assim, toda vez que eu postar conteúdo novo, você vai ser notificado e não vai perder nada daquilo que Deus tem colocado no meu coração para transbordar sobre a sua vida. Dito isso, vamos começar esse vídeo de advertência. Bom, hoje é um daqueles vídeos que eu vou te pedir para abrir a Bíblia junto comigo, tá bom? Jeremias 25, versículo 9 vai dizer assim pra gente, ó: reunirei todos os exércitos do norte sob o comando do meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. Eu os trarei contra esta terra e seus habitantes e contra as nações vizinhas. Destruirei vocês completamente e os transformarei para sempre em ruínas e um objeto de horror e desprezo. Talvez você esteja pensando assim: a advertência que o Glaucio quer fazer é o que a parte B do versículo está dizendo. Eu trarei contra essa terra e seus habitantes, né? Destruirei vocês completamente e os transformarei para sempre em ruínas e objeto de horror e desprezo. Na verdade, não é essa a advertência que eu quero fazer. A advertência que eu quero fazer para você é a parte A do versículo, onde o próprio Deus chama Nabucodonosor de meu servo. Isso mesmo. Deus chama Nabucodonosor um rei pagão, um rei idólatra, um rei que acreditava em outros deuses e que acreditava que ele mesmo deveria ser idolatrado. Agora, de onde você está tirando isso? Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Misaías, Ananias e Azarias, os amigos de Daniel. Eles são lançados na fornalha justamente porque não queriam se prostrar diante de uma estátua enorme que o próprio Nabucodonosor levantou para que todas as pessoas se prostrassem diante dele. Então era um rei idólatra, né? Ou melhor, auto-idólatra. Ele se idolatrava a si mesmo, ele achava que ele era um Deus. Então, como que esse cara pode ser chamado de servo do Senhor? Isso aqui me gerou um ponto, me gerou uma situação. Por quê? Ele não é o único rei pagão, né? Alguém que tinha um domínio, governo de uma nação naquela época do Antigo Testamento, que é considerado servo do Senhor. Não. Isso vai acontecer também com o rei da Assíria, Senaqueribe, na época lá do rei Ezequias, né? Deus vai dizer em determinado momento, através de um profeta também, mas agora eu não vou me lembrar a referência exata, mas ele também vai dizer sobre o rei Senaqueribe o seguinte, que o rei Senaqueribe estava achando que era ele que fazia as coisas porque queria fazer. Sabe, que era ele que com mão de ferro dominava as nações vizinhas e conseguia conquistar tudo que queria conquistar. Mas na verdade era o Senhor que o estava usando. O próprio Deus vai dizer que Senaqueribe era como se fosse um bastão de Deus para castigar as nações vizinhas, não só Israel, mas também as nações vizinhas que estavam indo contra a vontade do Senhor. E ele falava que Senaqueribe achava que aquilo que ele estava fazendo é porque ele queria fazer. Ou seja, eu domino, eu conquisto, eu governo, eu faço, eu aconteço porque eu consigo. Na capacidade, na força do meu braço, aquilo que eu quero, eu posso. E veja se nós hoje não somos assim também, né? E muitas das vezes. Aqui não tem isso não, isso só acontece em outros canais com outros inscritos. No nosso não acontece isso, né? Mas muitas das vezes a gente quer tomar as coisas na força do nosso próprio braço. E isso revela uma altivez e um orgulho em nós, uma soberba que Deus abate. A palavra vai dizer que Deus abate os orgulhosos, né? Ele gosta dos humildes, ele gosta daqueles com o coração quebrantado, aqueles que sabem que depende dele para tudo. E o rei Senaqueribe, o rei da Síria, ele era esse cara altivo, né? Em outra ocasião, acontece também com o rei Josias, um rei que é considerado extremamente fiel. Só que tem uma coisa na história de Josias que me chama muita atenção. No livro de Reis vai contar que Josias morre. E a morte de Josias é muito curiosa, porque a palavra vai dizer que antes de Josias não teve rei como ele, nem depois houve outro rei como ele em Judá. Só que vai dizer que Josias vai subir a uma guerra contra o rei do Egito. E ele morre. Isso gerou uma curiosidade em mim. Eu falei assim, poxa, mas calma aí, cara. Era um rei bom aos olhos de Deus, que não tinha cometido nenhum erro até então na história dele. Por que esse cara vai pra guerra contra um rei pagão, né? Um rei que adora outros deuses, e Deus entrega ele na mão desse rei? Geralmente, quando o povo de Israel estava seguindo os preceitos, os princípios de Deus, Deus era sempre a favor deles. Deus nunca entregava ele nas mãos dos inimigos. Pelo contrário, entregava os inimigos nas mãos deles. Então por que isso aconteceu com Josias? E a gente vai entender isso lá no livro de Crônicas, né? Que aí vai contar a mesma história, só que de outra perspectiva e bem mais completa. E é onde a gente tem um outro cara que também é pagão, mas que estava a serviço de Deus, que é o próprio rei do Egito. Naquela época vai dizer o seguinte, que o rei do Egito recebeu uma palavra do próprio Senhor, olha isso, cara, para subir contra um povo inimigo. Se eu não me engano, acho que eram os cananeus, tá? De novo, vou deixar aqui na legenda pra vocês. Vou tirar a prova real, porque aquilo vai tudo de cabeça, irmão. Às vezes a cabeça falha, mas eu acho que era cananeus.
E ele recebe essa palavra de Deus para subir contra esse povo, guerrear contra eles e vencê-los. E nessa onda aí, Josias se mete. E aí Josias vai ir contra o rei que estava fazendo a vontade de Deus. Ou seja, Deus tinha um propósito estabelecido para fazer com que o rei do Egito fosse contra esse outro povo. A gente não sabe qual é, a palavra também não diz, e eu não consigo fazer essa inferência. Mas a gente sabe que Deus tem propósitos nos bastidores além do povo de Israel, né? A gente vê isso acontecendo, por exemplo, com outros reinos, Babilônia, Roma, né? Deus tinha outros propósitos ali com esse povo que permitiu que eles governassem durante um tempo, para talvez trazer mais estrutura, para que o evangelho tivesse caminho pavimentado para poder se propagar e etc, né? Mas não vamos entrar muito nesse quesito. O quesito que eu quero entrar com vocês aqui é que o rei do Egito, um rei pagão, né, estava a serviço de Deus, e ele estava tão respaldado por Deus que Deus entregou um rei que era um rei segundo, se eu posso colocar aqui entre muitas aspas, claro, né? Um rei segundo seu coração, porque cumpria seus propósitos, obedecia a ele, era diligente em cumprir aquilo que ele pedia. Deus entrega esse rei, cara, nas mãos de um rei pagão. Por quê? Porque, de fato, esse rei estava a serviço de Deus. E a gente vai lá para Jó 42:2, onde diz que bem sei que tudo tu podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, dentro da perspectiva eterna de Deus, do propósito que ele tinha através daquele rei para vencer lá o povo cananeu, que eu acho que é cananeu, né? Dentro dessa perspectiva, dentro dessa proposta, Deus estava desenhando algo que não poderia ser frustrado. Então, o que Deus estava basicamente ali falando implicitamente, o texto não deixa isso claro pra gente, mas falando implicitamente para Josias é, cara, não se mete em algo que eu estou fazendo. O próprio rei, a palavra vai dizer em Crônicas, né, que conta mais detalhado, que o próprio rei do Egito falou para Josias, cara, não vem contra mim, eu não estou indo lutar contra você, eu estou indo lutar contra outro povo. E talvez Deus tenha levantado esse rei do Egito para lutar contra esse outro povo, e era até livramento para o reinado de Josias, cara. Só que Josias vai contra a palavra de Deus, ele interfere, né? Ele entra com uma interferência naquilo que Deus estava fazendo, e Deus acaba o entregando na mão dele, na mão do rei do Egito, né? Então a gente vê aqui 3 exemplos, né? São 3 de vários outros exemplos que a gente poderia dar aqui, mas esses são exemplos que estão mais frescos na minha memória. 3 exemplos de pessoas, de reis, de governantes que não eram filhos de Deus, mas que estavam a serviço dele. E essa é a advertência que eu quero te fazer. Querido, nem todo mundo que está a serviço de Deus é filho de Deus. Nem todo mundo que diz, eu sou servo do Senhor, eu estou servindo a Ele, eu estou aqui pregando, eu estou aqui cantando, eu estou aqui fazendo, acontecendo, profetizando, ensinando, eu sou um homem de Deus, sinais, maravilhas e etc, e etc, e etc, me acompanham. Eu sou um filho. Nem sempre. Há pessoas, há momentos, situações, circunstâncias, governos que Deus usa para um propósito específico. Então Deus pode sim usar pessoas que não necessariamente são seus filhos, que não necessariamente têm relacionamento com Ele, que não necessariamente o adoram, para cumprir propósitos específicos. E às vezes essas pessoas nem sabem, como o exemplo do rei Senaqueribe, que estão sendo usados por Deus, que são apenas um instrumento, uma ferramenta do propósito de Deus. Queridos, eu não sei você, mas eu fico muito feliz em poder ser usado por Deus como uma ferramenta do seu propósito. Mas eu fico muito mais feliz em saber que eu também sou filho e que eu sou amado. Fico muito mais feliz em saber que quando eu fechar os meus olhos e abrir, eu vou abri-los na eternidade, vou encontrar o meu rei, aquele por quem eu gastei a minha vida e entreguei e renunciei tantas coisas aqui nessa terra. Eu espero muito terminar da mesma forma que eu comecei. Eu espero muito que a minha história se finge melhor do que começou. Porque a própria palavra diz que melhor é o fim do que o começo das coisas. Então eu trago esse vídeo aqui como uma advertência para você, para que você reflita sobre como está a sua vida e o seu caráter diante de Deus. Porque não é porque Deus tem te usado, não é porque Deus tem feito através da sua vida, que você ainda é filho de Deus. Que você ainda tem relacionamento, que você ainda está caminhando segundo o propósito dele com você. Talvez você esteja num caminho de pecado e Deus esteja te chamando para se arrepender hoje. Para olhar para dentro de si e dizer assim, cara, Deus está me usando, mas eu estou todo errado. Então por que Ele está me usando? Porque Ele pode usar quem Ele quiser, o que Ele quiser, como Ele quiser e quando Ele quiser. A gente está vivendo um governo hoje no Brasil, irmãos. E de verdade tem pessoas que dizem assim, isso não é de Deus. Foi o diabo que estabeleceu esse governo sobre o Brasil, querido. Pelo amor de Deus, só não vê quem não quer. As últimas eleições foram regadas de idolatria. Regadas de idolatria.
A última eleição, a presidência, a gente tinha um candidato que virou um bezerro de ouro. Eu vi pessoas que, quando esse candidato perdeu, choraram e disseram: eu não tenho mais esperança no Brasil. Ô, querido, se você não tem mais esperança no país em que você mora, porque um candidato perdeu, significa que você nunca teve esperança em Deus e no que Ele pode fazer. E aí você vem dizer pra mim que, esse governo foi estabelecido pelo diabo. Ou não, querido, esse governo foi estabelecido por Deus. Se você lê o livro de Reis e o livro de Crônicas, que contam basicamente as mesmas histórias e como elas foram se tecendo e acontecendo, se você lê o livro dos profetas, que eram, na sua maioria, livro de juízo sobre o povo de Israel e de Judá, a gente vai ver que em vários momentos, quando Deus queria punir o seu povo, Ele levantava líderes ruins. Ele levantava líderes idólatras. Ele entregava o povo ao desejo do seu próprio coração. Vocês esqueceram de mim. Vocês me abandonaram. Vocês colocaram a esperança de vocês num falso Messias. E é por isso que eu vou levantar um rei babilônico que vai levar vocês cativos. O que vocês temiam? Eu temia aquele governo que governou tantos anos no Brasil e só levou a gente à pobreza e à miséria, isso e aquilo outro. Deus falou: beleza, eu posso livrar vocês disso. Mas vocês tiraram a esperança de Deus e colocaram a esperança em outro homem. E endeusaram esse cara só porque ele tinha Messias no nome. Ei, querido, o Messias já veio, ele vai voltar, mas ele não voltou ainda. Não tem outro. Só tem um. E é para ele que nós temos que olhar o alvo. A sua esperança tem que estar em Cristo, irmãos. Elevo os meus olhos ao monte e pergunto: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Não sei nem porque eu estou entrando em política aqui. Eu sou o cara mais apartidário que eu conheço. O meu partido é o Partido do Reino. É o PR. Partido do Reino. Eu confio em Deus, irmãos. A palavra vai dizer que toda autoridade estabelecida na terra é estabelecida pelo Senhor. E a palavra nos instrui: ore pelas suas autoridades. Eu vejo cristão que não ora pelo atual presidente. Não, porque esse homem é endemoniado. Para ele não tem jeito. Querido, quem é você para dizer que para ele não tem jeito? Para Deus tem jeito para tudo. Quem é você para dizer isso? Você está sendo antibíblico, você está pecando, descumprindo a palavra. Dizendo: eu não vou orar por essa autoridade. Você não tem que escolher por qual autoridade você deve ou não orar. Você tem que orar por todas elas, é o que a palavra diz. Não sou eu, Glaucio, que estou dizendo. Eu não sou de esquerda nem de direita, eu não sou de centro. E como eu disse, meu partido é do céu, irmãos. Eu sou PR, Partido do Reino. O meu governador supremo é Jesus. E se ele manda eu orar por um cara que eu considero diferente daquilo que eu acredito, eu vou orar. Eu vou orar. E aí? Sabe, irmãos? Quando ele vai levar o povo cativo, cara, Deus está falando, hein? Quando ele vai levar o povo cativo para a Babilônia, ele exorta o povo através de Jeremias. E ele fala o seguinte, se eu não me engano, Jeremias capítulo 29. Ele vai dizer: plantem e comam das suas plantações, casem-se e deem seus filhos em casamentos, arrumem esposas para os seus filhos e maridos para as suas filhas, construam casas, orem pela prosperidade da nação a qual eu os estou mandando cativos. Querido, você tem orado pela nação a qual você se considera cativo nela? Ou você tem escolhido pegar um avião e trocar de país? Ou você tem escolhido se rebelar contra a vontade da palavra de Deus? Ei, Deus está te dizendo: cuidado, cuidado. Aonde está o seu coração? É ali que está o seu tesouro, irmão. Se a tua esperança está quem está sentado no trono do Palácio do Planalto, você já perdeu a esperança daquele que está sentado no trono supremo da eternidade. Ei, ele pode fazer todas as coisas. Ele pode converter esse presidente que você considera o ímpio dos ímpios, o anticristo. Querido, ele pode. Mas voltando ao tema desse vídeo, eu quero te fazer esse alerta, porque talvez esse sejamos eu e você. E talvez Deus esteja me chamando a atenção. Cuidado. Você pode estar fazendo uso do meu altar. Você pode estar sendo extremamente usado para liberar profecia sobre a vida das pessoas, para impor as mãos e elas saírem curadas. Você pode estar sendo extremamente usado em determinadas áreas dentro do ministério que você acha que tem. E sou eu mesmo que estou te usando, porque eu uso quem eu quero, mas não significa que você é filho.
Nossa, como eu sei que eu não sou filho? Filho não obedece, irmãos. Filho tem mentalidade de bastardo. Filho não obedece. Jesus vai dizer, aqueles que me amam, me obedecem. Se você tem desobedecido a algo que o Senhor tem te instruído a fazer, irmãos, arrependa-se. Volte o seu coração para o Senhor e Ele te restaurará. É uma promessa bíblica. Volte o seu coração para o Senhor enquanto é tempo. Busque enquanto pode achar. Jeremias 29, novamente, dizendo, vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Ei, busque o Senhor. Se você percebe nesse vídeo que talvez você não esteja sendo filho porque você está andando em desobediência, está vivendo uma vida dupla. Você vive no altar, uma bênção, mas fora da igreja você é o próprio anticristo. Arrependa-se, irmãos. Arrependa-se, porque naquele grande dia você pode descobrir que você foi só servo, mas não foi filho. E eu não sei você, irmãos, mas eu não quero chegar nesse dia e descobrir que eu fui só um bastão para que Deus pudesse bater. Eu não quero descobrir isso. Eu quero que Deus olhe para mim e fale assim, servo bom e fiel. E também que chame de filho. Ô filho, quanto tempo eu te esperei? É isso! É isso! E essa também é uma advertência para você que é filho. Para você que fala assim, Glaucio, talvez esse vídeo não seja para mim, porque eu tô não. Dentro daquilo que Deus me pede, eu tenho feito. Pelo menos eu tenho tentado fazer. Mas para que você também reflita sobre as pessoas que você mantém por perto. Porque não é porque essas pessoas são extremamente usadas. Cuidado com as palavras proféticas que você recebe. Se você abre o coração para qualquer uma delas, sabe? Porque tem palavras proféticas que são só para adoçar os nossos ouvidos, irmãos. A palavra profética, geralmente, ela vai apontar um erro. Ela vai exortar esse erro e chamar você para o arrependimento. E depois ela vai te confortar. Ela vai te prometer restauração. Mas hoje em dia o que a gente tem visto é só promessa de coisa boa. Não aponta o erro. Não chama ao arrependimento. Cara, a gente vê os profetas que Deus levanta. E era sempre assim, tinha um padrão, cara. Ele apontava um erro, ele chamava ao arrependimento e só depois ele fazia uma promessa de restauração. Mas a condição para a restauração era, reconheça o seu erro, arrependa-se dele. E depois eu te restauro. Hoje a gente só quer ficar com a promessa. A gente não quer ser exortado de pecado. A gente não quer que Deus fale com a gente que aquilo que a gente está fazendo, o caminho que a gente está seguindo é errado. Então cuidado também com as pessoas que você tem ouvido, com os profetas que você tem dado coração, que tem deixado entrar dentro de você, que talvez você esteja se baseando, né, baseando a sua vida, a sua existência, o seu propósito, o seu chamado em cima de uma palavra profética falsa. Nem todo profeta é filho, às vezes ele só está a serviço. Às vezes é a serviço do engano. Então cuidado, irmãos. Fica com essa advertência pra você aí, tá bom? Espero que ela fale o seu coração. Esse é um vídeo que parece um pouco mais duro, mas é um vídeo de amor de Deus para com você, porque a palavra vai dizer que Ele corrige aqueles que Ele ama. Então, se Ele está te corrigindo, significa que Ele te ama e que ainda dá tempo de voltar atrás. Então, fica com esse vídeo. Espero que ele toque o seu coração. Deixa nos comentários se isso falou com você de alguma forma. Curte, comenta, compartilha. Se você ainda não for inscrito, se inscreve aqui embaixo para não perder os próximos vídeos. E no mais é isso, querido. Fique com Deus, um beijo no seu coração. E não se esqueça que Jesus é sempre o centro. E sempre será. Amém? Até mais.